Mestre Cipó, é de conhecimento de muitos que você teve um declínio muito grande com a dependência química. Quais os fatores que mais contribuíram para a sua recuperação? Em primeiro lugar, o esporte em si, ele dá ao indivíduo uma capacidade de resiliência muito grande. Não só tem a capacidade física, biológica, de alterar a química do seu corpo, mas também te dá uma disposição, aumenta sua autoestima, sua autoconfiança. Só que as medicinas em si, ela dá um outro start. Ela nos lança num caminho de autoconhecimento psicológico, que é você desenvolver sua mente. E um autoconhecimento espiritual, que é você desenvolver sua essência. Então, as medicinas sagradas, elas nos lançam numa reformulação de vida, numa reformulação de hábitos, nos encaminha para uma regeneração, né, não só biológica, né, onde a ciência já comprova o seu efeito regenerativo, mas também nos coloca em forma de reflexão, o que temos feito com nossa própria vida, com que qualidade de vida nós estamos desenvolvendo, o que nós temos feito com a nossa existência, se temos nos proporcionado uma vida útil, feliz, plena. Então, eu devo muito às medicinas, demais. A medicina sagrada, ela conseguiu fazer com que eu partisse para uma imersão profunda e me preocupasse bem mais com a minha expansão de consciência, a minha evolução espiritual, meu crescimento pessoal, meu aperfeiçoamento enquanto pessoa e também como agente social. Né? Quando você está melhorado, tudo que você faz passa a ser feito de uma forma bem mais satisfatória, de uma forma mais útil e, de qualquer forma, você e as pessoas que você convive diariamente passa a se beneficiar de uma existência bem melhor. Mestre, hoje no meio xamânico o que mais se comenta é a questão da apropriação cultural. Até discordam do uso das medicinas sagradas no meios urbanos. O que nós temos que observar é que, primeiro, o nome xamanismo ele não é americano, como muitos julgam. Né? A etimologia da palavra e a sua origem ela é siberiana. E o que nós temos que observar é que, nesse contexto, o significado da palavra xamânico são indivíduos que têm relação, que têm conexão com a natureza e os elementos sagrados. Então, nós não precisamos de etnias para esse tipo de conexão. Nós não precisamos pertencer a um certo povo para gozar desse tipo de conexão. E o que nós temos observado é que, se você analisar bem, a medicina sagrada, vamos falar aí especificamente da ayahuasca, a sua origem é da região amazônica. E nem todos os 6 países da região amazônica é comum o uso da ayahuasca. Nem todos os 9 países da região amazônica também têm o uso comum da ayahuasca. Houve ali um contato específico que a gente deve questionar qual é a origem desse conhecimento. Não é comum, por exemplo, a gente ter milhares de espécies e um povo, segundo a crença, sem nenhum conhecimento científico, saber reconhecer 2 espécies, no caso do jagube e da chacrona, as quais um é o inibidor, o jagube trabalhando a sua energia masculina, a chacrona trabalhando a energia feminina, é onde contém o DMT, e as duas juntas dariam o resultado que a ayahuasca proporciona. Então, eu sou capoeirista. É bem claro que existem várias evidências que comprovam que a capoeira é indígena. É proveniente do Maraná. Em sua tradução, quer dizer arte da guerra. Nós temos textos de José de Anchieta, em 1590, temos textos de cronistas holandeses, a partir de 1624, onde comprova que o litoral brasileiro era tomado por povos valentes, gozados de técnicas de combate corporal que eram letais, né, que se conhecia como Marará, mais tarde conhecido como os homens da capoeira e depois capoeira. A pergunta que eu faço, eu me apropriei culturalmente?
da capoeira, por ela ser indígena? É óbvio que não. Nós estamos falando de uma miscigenação brasileira que veio de vários povos, indígenas, negros, europeus, e com isso, várias técnicas, vários conhecimentos, né, foram agregados em diversos segmentos. Então, amigo, a pergunta que eu faço é por pertencer a um povo que você estabelece uma conexão com a natureza? É por pertencer a um povo que você desenvolve esse vínculo? Então, eu costumo dizer que muitas vezes eu consigo ser mais conectado à mãe natureza, dentro de uma área de vida sustentável, né? De certa forma ambientalista, do que muitos povos que já estão corrompidos. Mestre, na sua visão, por que muitas pessoas questionam o uso das medicinas ou até mesmo a temem? Primeiro, as pessoas tendem a temer o desconhecido, né? E segundo, é a ignorância. Quando você não conhece algo, você, lamentavelmente, não tem a percepção para ter uma opinião formada sobre tal. O que nós podemos observar é que, inclusive, dentro do meio da medicina, nós temos muitas pessoas que são adeptas que não se preocupam sequer em saber qual é a composição química das medicinas sagradas. E nem tampouco como elas reagem de uma forma física ou química dentro do seu próprio organismo. Tem pessoas que desconhecem até mesmo o seu próprio corpo. Então, é comum, por exemplo, as pessoas fazerem uso da medicina e restringir somente em seu efeito fitoterápico, que já está comprovado cientificamente. Não só a ayahuasca, como o cambô, a sananga, né, o rapé, tem efeitos fitoterápicos e regenerativos. Né? E o que nós podemos observar é que muitas vezes as pessoas ficam só nas reações físicas. Nós temos que lembrar, caros irmãos, que a medicina nos chama para uma reformulação de vida, mudança de hábitos. Então eu não posso esperar milagres. Tomar ayahuasca, por exemplo, no outro dia permanecer com os mesmos hábitos extravagantes, totalmente deteriorantes, e achar que isso vai me trazer saúde física, mental, emocional e espiritual. A medicina ela nos dá um insight, faz você repensar sobre os seus hábitos de vida. Mas uma coisa que eu me pergunto, as pessoas não temem as drogas lícitas e ilícitas. Vamos falar aí da indústria farmacêutica, da indústria alimentar, da indústria pornográfica, de hábitos sedentários. Isso sim mata, isso compromete a sua saúde. Em razão da medicina, tenho certeza que se for utilizada de forma consciente, procurar conhecer mais sobre as substâncias que a compõem, como essas substâncias reagem no seu organismo, de que forma você pode se preparar melhor para o seu condicionamento físico, mental, emocional e espiritual, entrar em sinergia com essas substâncias, eu tenho certeza que o meu histórico de vida comprova a eficácia de tais medicinas. Mestre, por que muitas pessoas não obtêm os resultados esperados com o uso das medicinas sagradas? É muito simples. Nós temos diversas substâncias que hoje é utilizada de uma forma lúdica, recreativa. Tá entendendo? É muito diferente o efeito. A gente está falando de questões emocionais e espirituais. Eu falei aqui agora há pouco que o autoconhecimento psicológico ele nos dá condição para conhecer a nossa mente. E a gente está falando de traumas, de sombras que precisam ser integradas. E isso está no seu inconsciente, refletindo em toda a sua vida. Se você não tem essa preocupação de partir para um autoconhecimento psicológico, que você passe a conhecer sua mente, conviver melhor com as suas emoções, digeri-las de forma satisfatória, te trazendo equilíbrio e harmonia, conhecer melhor o seu autoconhecimento espiritual, onde você passa a conhecer sua essência e a desenvolvê-la de acordo com seus reais propósitos, lamentavelmente você vai continuar sempre no uso recreativo. Então é muito comum muitas pessoas fazerem uso das medicinas sagradas e continuarem na mesma. Isso por quê? Porque continuam sedentários. Não produz o quarteto da felicidade, dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina para mudar a química do seu corpo. Não se preocupa em mergulhar em si próprio
né, passar a conhecer os seus traumas, seja de infância, de adolescência, de vida adulta, mas essas memórias tóxicas, né, nos traz emoções doloridas. E o nosso ego a empurra para o nosso inconsciente, mas não deixa de refletir na nossa vida cotidiana. E quando a pessoa passa a usar a medicina de forma responsável, de uma forma espiritual, em ambientes onde ele preserva uma alta vibração e frequência, ambientes onde ele goza de uma egrégora satisfatória, eu tenho certeza que a sinergia, que é a troca, né, energética, a troca química, a troca física, física no sentido literário e não matéria, o que nós podemos observar é que os resultados são imensos. Né? Isso dentro de uma conduta social, dentro de uma conduta pessoal, né? E esse mergulho, ele é necessário, seja você utilizando as medicinas ou não. Mas quais são as formas mais eficientes que nós temos de adentrar o nosso inconsciente? Primeiro, é um estado meditativo elevado. Segundo, são as interpretações de sonhos, como Freud e Jung muito bem percebeu em suas análises nos pacientes que acompanharam, e várias outras ciências, né, hoje já atenta quanto ao fato de que esses meios nos favorecem. Agora, as medicinas sagradas, ele acelera esse processo. Nesses 3 anos em contato com a medicina de uma forma séria, enquanto eu não reformulei os meus hábitos, eu não conto. Eu conto a partir do momento que eu abandonei a droga, no contexto geral. Eu estou falando das drogas contidas na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, as drogas lícitas, as drogas ilícitas. Abandonei a indústria pornográfica, abandonei ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, hábitos tóxicos. Aí sim, eu consegui ter um contato consciente com as medicinas e essa energia passou a ser bem mais satisfatória.